Quando você está com raiva ou quando você está triste ou angustiado, deprimido, preocupado, quais são suas reações? O que elas ali, naquele momento, representam? O que é ser alguém com raiva ou preocupado, deprimido? Qual é a verdade deste alguém? Qual é a verdade sobre você naquele momento? É a visão direta, repare, não teórica, não conceitual, não uma mera descrição de palavras, mas a visão direta sobre você, naquele momento, é a compreensão na prática, de uma forma prática, do autoconhecimento. Então, autoconhecimento na prática é a presença do aprender sobre o autoconhecimento. E você aprende sobre o autoconhecimento quando aprende sobre si mesmo, sobre como você psicologicamente, internamente, está funcionando. Ao mesmo tempo, esse contato é meditação. Quando as pessoas tocam na questão da meditação, porque elas têm um propósito, um alvo, um objetivo, é bem curioso a procura das pessoas pela meditação. Elas imaginam a prática da meditação para elas. Nós não compreendemos que a verdade da meditação, para a pergunta meditação, o que é? A verdade para esta resposta sobre o que é meditação é que a meditação é a revelação da ciência do seu ser. Aqui o primeiro obstáculo ou a primeira dificuldade consiste exatamente na ilusão de que a meditação é algo como uma prática que você faz, como um exercício que você realiza para este ou aquele propósito. Inclusive o propósito de encontrar Deus. Para os buscadores espirituais, a pergunta é como encontrar Deus. Então, aqui o primeiro obstáculo ou dificuldade consiste exatamente na ilusão de uma separação entre aquele que pratica e a prática, entre esse que busca e aquilo que é buscado ou procurado. Esta separação, esta divisão, é o primeiro obstáculo. E, na realidade, o primeiro obstáculo, entre diversos outros, mas a base de toda a dificuldade da verdade se revelando aqui e agora, consiste precisamente nesta separação. Não há uma clara visão da verdade sobre a ciência deste ser. Este ser psicofísico, em sua expressão de fundo psicológico, de condicionamento mental, de condicionamento egóico. E a realidade
que está presente além deste ser psicofísico, que é este corpo e esta mente, que é a verdade, a realidade de algo que está presente aqui, além do corpo e da mente, que é a realidade deste ser divino, desta verdade de Deus. Nós colocamos esta verdade de Deus como algo lá, em algum lugar. Você está aqui e esta realidade divina está lá, em algum lugar, esperando ser encontrada. Encontrada por alguém que está aqui. A base é completamente ilusória. Uma fantasia mental. O que nós não nos damos conta, aquilo do qual não tomamos ciência, é que a mente presente, a mente em nós, esta mente que conhecemos, que tem a verdade dela no pensamento, nas ideias, em conceitos, imagens e crenças. É que esta mente, ela está carregada de ilusão. São inúmeras as ilusões presentes na mente. E a verdade deste olhar para aquilo que nós somos, aqui, neste momento. Apenas olhar, ficar ciente. Conhecer a nós mesmos é conhecer o mundo das ideias, das opiniões, das crenças, dos conceitos, das imagens, daquilo que se passa dentro de nós, superficialmente e também profundamente. Conhecer a nós mesmos é conhecer como estamos lidando com o outro nesta relação com ele ou ela. Como estamos lidando com nós mesmos. Conhecer a nós mesmos significa ficar ciente de como o pensamento em nós está criando imagens de situações, de pessoas, como o pensamento em nós está prevendo o futuro e tentando fugir do desagradável passado que ele viveu. É o próprio pensamento no formato de uma pessoa, de uma ideia que ele construiu. Essa ideia é você. Esta pessoa é o eu, é o mim. Quando nós temos o olhar direto para a visão prática no viver, dentro das relações, no contato com o mundo à nossa volta, começa a ficar claro a condição em que nós nos posicionamos. Nos posicionamos como alguém presente. O alguém que gosta, o alguém que não gosta. Este alguém que ama, este alguém que não ama. Este alguém que odeia. Este alguém que se afasta. Este alguém que se aproxima. Este alguém é o modelo do pensamento. É a estrutura do pensamento. Em você. A vida na pessoa, a vida da pessoa é a presença do pensamento. Será possível uma vida sem o pensamento? Todo o seu contato com o momento presente, repare, você não precisa do pensamento.
E, no entanto, o pensamento está presente. Quando você se encontra com alguém, por que se encontrar com ele ou ela a partir de uma memória que você traz dele ou dela? Por que fazer isso? Por que fazemos isso? Fazemos isso porque o sentido do eu, do ego, em cada um de nós busca segurança nas relações, mas só busca segurança porque o medo está presente. Se não houvesse medo, nenhuma ideia teríamos de qualquer necessidade de segurança para se relacionar. Notem o truque. O velho modelo de continuidade de movimento egocêntrico presente em cada um de nós. Como este eu busca a continuidade. Primeiro, o pensamento construiu este eu, esta imagem, a imagem que você tem sobre quem é você. E depois, este eu, que é o pensamento, ele colocou presente dentro desta relação do momento, o passado, quando quer que tudo esteja do jeito que ele deseja, o que é basicamente medo, insegurança. Nós não investigamos a natureza do pensamento. Por isso, nada sabemos sobre o eu. Sobre todo este jogo que ocorre na vida da pessoa, nesta minha vida. Portanto, eu volto à pergunta: será possível a vida sem o pensamento? E, portanto, sem esta insegurança? Sem a presença do medo? O sentido de pessoa em cada um de nós carrega apegos, o desejo de possuir, dominar, controlar o outro. E repare, este é apenas um aspecto, ou dois ou três aspectos do eu, do ego. Mas nós somos também invejosos, ambiciosos. Há esta insegurança em suas diversas formas de expressão. Expressões estas que nós não temos a menor ciência de que elas estão presentes dentro dos nossos relacionamentos. Portanto, essa é a vida do pensamento. Haverá uma vida livre do pensamento? Será que o pensamento pode cessar? Porque não precisamos, eu volto a dizer, não precisamos do pensamento. Aqui, para lidar com o outro, só precisamos de inteligência, de liberdade, de compreensão, de sabedoria. Então não haverá conflito, não haverá desordem, não haverá confusão, não haverá sofrimento. A presença da dependência, da busca de aceitação, de apreciação, de reconhecimento dele ou dela. A condição interna do eu, do ego, é de sustentação, de separação, de isolacionismo. O fim para o pensamento, a cessação do pensamento, é a cessação do medo. Olhe para si mesmo, olhe para o mundo. O medo é algo que está presente desde os primeiros dias que nos damos conta de nós mesmos, que temos ciência
desta pessoa, a ciência desta pessoa é a autoconsciência. Desde que tomamos ciência deste mim, nesta autoconsciência, a partir daquele momento, começamos a tomar ciência desta autoimagem, deste personagem, desta ideia construída pelo pensamento. E assim levamos, durante toda a vida, esta autoimagem no medo, na contradição entre prazer e dor, a busca pelo prazer a partir dos desejos, a busca pelo prazer na fuga da dor, que é a presença do medo. Este encontro com a vida, neste momento, é o encontro com a vida sem o pensamento, sem o passado, quando o eu não está, quando o ego não está mais presente. Será possível uma vida livre do ego, livre do eu, livre do padrão do pensamento? Sem esta imagem, uma imagem que estamos sustentando já há 30, 40, 50, 70 anos, podemos nos livrar desta autoimagem para não mais dependermos psicologicamente desta necessidade de possuir, dominar, controlar. Uma vida livre do medo é uma vida livre de sofrimento. Então se revela algo novo. Quando a pergunta é como encontrar Deus, aqui está a resposta. Ele não é algo que está lá, é a verdade presente aqui. Quando o pensador não está, quando o experimentador não está mais presente, quando esta autoimagem já não está assumindo mais este papel, esta figura, tudo que de fato precisamos para esta ciência da verdade sobre Deus, para esta constatação neste encontro com a realidade divina aqui e agora, é a presença da meditação. Portanto, o que é meditação? Qual é a verdade da meditação? É o olhar para este momento, sem as conclusões, escolhas, rejeições, condenações, sem a ideia que o pensamento constrói quando estamos em contato com o outro, com a vida ou com as situações neste momento presente. Assim, quando trazemos atenção, o olhar para o que quer que esteja surgindo aqui, nesta atenção, neste olhar, nesta percepção, anulamos o passado, anulamos o pensamento. Então a mente se aquieta. Você não vai realizar algo como uma prática chamada meditação. A meditação está aqui de uma forma vivencial, de uma forma prática, quando o olhar para o momento presente é sem a imagem que o pensamento está construindo sobre o que está aqui. Quando não temos a presença do pensamento,
Em razão desta atenção, deste olhar, deste perceber, eliminamos esta separação entre aquilo que aqui está se mostrando e alguém olhando para isso, gostando ou não gostando, querendo mais ou querendo menos, carregando esta insegurança, esta ânsia de controlar, de dominar, de possuir. Portanto, estamos aqui juntos, tomando ciência da verdade sobre nós mesmos. Quando descartamos a ilusão deste mim, o encontro com o divino, o encontro com a verdade, é a constatação da verdade aqui e agora. A não ser que tenhamos o encontro com a realidade divina, neste momento, neste contato com a vida como ela acontece. Tudo mais, a respeito de um futuro encontro, de uma futura realização divina, é pura imaginação. Quando você se assenta para meditar e espera por alguns minutos para a mente se aquietar e alcança, através de uma prática ou técnica, um silenciamento da mente, quando aquela meditação termina, aquela prática termina, a mente se agita novamente. Aqui estamos lhe convidando para trazer atenção para este momento, para as suas reações, para um encontro direto com a ciência do autoconhecimento. Então se revela um natural silêncio na mente. Então a meditação ocorre de uma forma natural. O encontro com a meditação é agora, aqui, momento a momento. Não é algo para algum momento especial, para algum momento particular do dia. É o encontro com o instante, com o momento presente, sem o passado. Então nós eliminamos o tempo, eliminamos a prática, eliminamos a técnica. Estamos num contato direto com a verdade daquilo que aqui está, olhando para aquilo que está presente, descobrindo o que é olhar sem este fundo, sem este passado, sem esta memória da autoimagem. Nós estamos juntos trabalhando isso aqui com você. 2 dias, sábado e domingo. Quero deixar um convite aqui para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar dos encontros online nos finais de semana que nós temos. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então nós nos aproximamos pelo autoconhecimento daquilo que eu tenho denominado de real meditação. Se aproximar da verdade sobre quem você é, descartando toda a ilusão sobre tudo que você acredita ser você.